Semana passada, a gente teve um culto especial, tomamos a ceia para relembrar o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, e depois discorremos sobre o fato histórico de Jesus haver ressuscitado. Dissemos que depois que Jesus morreu, ninguém acreditava que algo pudesse mudar, nem os próprios discípulos, tanto que eles estavam escondidos, né? Então foi uma surpresa para todos o fato de Jesus ressuscitar. E, obviamente, né, se eles tivessem tido tempo de refletir sobre todas as coisas, talvez eles tivessem alguma esperança, mas foi tudo tão rápido. Na quinta-feira, Jesus estava com eles, jantando, daí, em seguida, já foi preso, torturado, na sexta de manhã já foi crucificado, na sexta à tarde já foi colocado no túmulo. Então, não deu nem tempo deles se lembrarem do que eles haviam conversado com Jesus, então eles não esperavam. Mas aí Jesus, no domingo à tarde, apareceu no meio deles. E aí, eu disse aqui semana passada, né, a primeira reação de Pedro, né, achou que era um fantasma. Eles não estavam esperando, porque ninguém espera que alguém que esteja morto num dia, no outro dia esteja ao seu lado conversando com você, né? Alguém aqui... Não, ninguém, né? A gente não espera isso, você espera que o morto fique morto. E aí, Jesus apareceu. Então, assim, o que isso significou? Qual foi o ponto que nós enfatizamos na semana passada? Se Jesus havia dito que ele morreria e ressuscitaria, e todo mundo, a população de Jerusalém, viu Jesus morto. 3 dias depois, começaram a ver Jesus andando por ali e comendo. Então, assim, o fato de Jesus ter vencido a morte e demonstrado isso de forma clara, a Bíblia cita que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, nos dá a certeza, para aqueles que se dedicam a pensar sobre isso, né, de que Jesus é Filho de Deus. E se Jesus é Filho de Deus, se você chega a essa conclusão, pelo fato dele haver sido ressuscitado dos mortos, se você chega à conclusão que Jesus é o Filho de Deus, a gente precisa prestar atenção no que ele diz. E foi assim que a gente encerrou a mensagem da semana passada, dando algumas breves sugestões para vocês do que fazer com essa informação. Mas aí eu senti durante essa semana a necessidade da gente detalhar um pouco mais isso. O que fazer uma vez que eu sei que Jesus é o Filho de Deus? Claro que eu tenho quase absoluta certeza que entre nós aqui temos pessoas que ainda não têm essa certeza, que ainda desconfiam, talvez duvidem mesmo, talvez ainda considerem Jesus apenas um profeta, o maior deles, ou um grande cara. Não tem problema. É no caminhar que você vai descobrindo as coisas. Mas se você chegou à conclusão que Jesus é o Filho de Deus, então o que ele tem para nós? E nós lemos um versículo aqui no final da pregação da semana passada, que foi o próprio Pedro que escreveu. E ele diz o seguinte, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala assim: pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, nós recebemos uma vida nova. Então, isso já é uma informação importante. Jesus ressuscitou, então nós recebemos uma vida nova. E temos tudo na vida, e até mesmo um futuro no céu que começa agora. Nós lemos isso na semana passada. O que Pedro está querendo dizer com isso? Que Jesus venceu a morte, portanto, todos nós venceremos a morte. A morte já não é mais o fim de tudo. Jesus comprovou isso. Porque ele diz que todos nós passaríamos pela ressurreição depois de mortos também, teria uma vida no céu, a eternidade. Jesus falou sobre isso. Então, eu volto a lembrá-los. Se ele é o Filho de Deus, se ele falou, eu acredito. Ok? Eu acredito. Então, Jesus abriu as portas da eternidade para nós. Então, se a vida é eterna, ela já começou. Não faz sentido você imaginar que a vida eterna vai começar. Ela já começou. Então, a mudança na sua vida, nas suas atitudes, na forma como você enxerga o mundo, ou na forma como você age no dia a dia com a sua família, já precisa mudar agora. Não é depois, não é no futuro, é hoje. E essa vida nova que Pedro falou, não é para depois da morte, é para agora. É uma nova vida hoje, no presente. Então, o que é que eu tenho que fazer, afinal, para experimentar essa vida nova?
Claro, eu fiz uma série sobre esse tema há poucas semanas atrás, falei das barreiras que nos impedem de ter essa vida nova, mas aqui eu já estou indo direto no assunto. Uma vez que a gente já entendeu essa parte, o que é que a gente precisa fazer? Então, eu escrevi assim: ajustar a nossa vida de acordo com essa nova realidade. Se você se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, então, se Ele é o Filho de Deus, o que Ele tem para você e para mim é muito importante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar minha vida de acordo com essa nova realidade. Estão me entendendo? Eu olho para o que Jesus falou, do que Ele ensinou, eu falo, eu preciso ajustar minha vida, porque se Ele é o Filho de Deus, não tem ninguém que vai ensinar nada melhor do que Ele está ensinando. Se Ele fala que o negócio é importante, eu falo é importante também. Se Ele fala que não é importante, eu falo não é importante também, porque Ele é o Filho de Deus. Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês, e depois a gente vai fazer uma analogia com esse exemplo. Vamos ser bem prático aqui. Quem acredita aqui que uma alimentação saudável e a prática de exercícios vai te dar uma qualidade de vida melhor? Quem acredita nisso, levanta a mão, por favor. Uau, uhul! Praticamente todo mundo acredita nisso, certo? A próxima pergunta, você não precisa levantar a mão. Quantos têm uma alimentação saudável e uma prática de exercício regular? Não precisa levantar a mão. Tá? Não quero constranger ninguém, mas vamos aqui, mais corajosos, levantar a mão. Mas o que significa essa informação? O que significa isso? Que acreditar, não resolve o problema. Você acredita que isso é bom para você, mas se você não fizer, não faz a menor diferença na sua vida. Então, esse conceito, fazendo uma analogia, se expande para qualquer área da sua vida. Para as emoções, para a sua saúde física, emocional e a sua saúde espiritual. Jesus falou a mesma coisa que eu estou falando aqui de uma outra forma. Lógico, Ele é Jesus, Ele fala isso de uma forma mais bonita. Mas Ele fala assim, olha, quem ouve as minhas palavras e não coloca em prática, é um tolo. É igual um cara que fala, eu quero morar perto da praia, mas esse lugar aqui tem muita rocha, é difícil perfurar a fundação, vou construir na areia mesmo que é mais fácil. O cara não quer ter trabalho. Então, Jesus fala, quem ouve minhas palavras e não coloca em prática é um tolo, o cara que constrói a sua casa na areia. Vem a chuva, vem a tempestade, o que acontece? Desmorona tudo. Jesus fala, o sábio é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática. É semelhante ao cara que constrói a sua casa sobre a rocha, com fundamentos. Vem a chuva, porque a chuva vai vir de qualquer forma. Vem as tempestades, os ventos, porque todos nós vamos passar por isso. Mas a casa fica firme. Foi assim que Jesus comparou isso que nós estamos falando. Bom, então o que eu tenho que fazer na prática? Eu quero ler um trecho com vocês hoje aqui, que está em Hebreus. E Hebreus, a gente não pode garantir quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Algumas pessoas especulam, acham que foi o apóstolo Paulo, mas outras também discordam pela linguagem. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus. A gente sabe que é um cara conhecedor profundo de Jesus e das coisas que Jesus ensinou, e escreveu essa carta para os hebreus, para falar sobre Jesus. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Hebreus, no capítulo 10. Vou ler uns poucos versículos, mas que nos explicam esse processo que a gente começou depois de ter a consciência de que Jesus é o Filho de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o autor diz o seguinte: portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus até o lugar santo. Como o autor desse livro é muito sofisticado, um conhecedor profundo, talvez eu tenha que explicar um pouco o que ele quer dizer com isso aqui. Aqui o autor de Hebreus está fazendo uma citação de algo que era comum até a vinda de Jesus. O que era comum? Existia o templo, e no templo existia um lugar sagrado, que era o lugar santo, que era protegido, ninguém podia entrar lá, e ainda lá no cantinho mesmo tinha uma cortina grossa, muito grossa, e dentro, depois dessa cortina, tinha a Arca da Aliança,
aquela que você já viu no filme do Indiana Jones, que eles estavam tentando achar a arca. Isso é bíblico. Tinha a arca ali que contém as tábuas da lei de Moisés, o cajado de Moisés e o maná que foi colocado no deserto. Isso estava dentro da arca, com ouro, etc. E aquilo representava a presença de Deus. Então, uma vez por ano, um sumo sacerdote, o cara top do top do top, uma vez por ano, depois de passar por um processo de purificação muito grande, com jejum, com orações, com banhos e etc., uma vez por ano ele podia acessar aquele lugar e falar com Deus. Esse era o sistema até a vinda de Jesus. No dia que Jesus morreu, foi crucificado, na hora que ele morreu, houve um terremoto, ali na cruz mesmo, houve um terremoto, e literalmente, lá no templo, essa cortina grossa se rasgou de cima a baixo. Então, isso, mais do que um evento sísmico, tem um significado espiritual muito grande. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Que a partir disso, todos nós temos acesso a Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Dá para entender? Então, ele segue dizendo isso. Ó, Jesus preparou o caminho pelo sangue de seu sacrifício e ele, Jesus, atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. O que Jesus veio fazer aqui é simplificar o nosso acesso a Deus. Depois de Jesus, eu e você, a gente não precisa ser sumo sacerdote, a gente não precisa tomar banho de erva, a gente não precisa fazer nada para falar com Deus, através de Jesus. E só através de Jesus. Não tem nenhuma outra citação aqui, é através de Jesus que você fala com Deus. Jesus é o cara que construiu essa ponte entre nós e Deus, que aconteceu esse evento literal de rasgar o véu, ele simplificou o nosso acesso até Deus. Bom, mas então, se a gente tem acesso a Deus, o que a gente faz com isso? O autor segue dizendo o seguinte: então, avante, e isso não tem nada a ver com a torcida do Palmeiras, que chama avante, mas eu gostei dessa versão por algum motivo. Então, avante, cheios de fé, atenção, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Porque Ele, Jesus, Deus, sempre mantém a sua palavra, Ele sempre cumpre as suas promessas. O que o autor está falando aqui, gente? Que a gente precisa acertar a nossa vida, ajustar a nossa vida de acordo com essa nova realidade. Agora nós temos acesso direto a Deus. Então, o que Jesus falou, o que Jesus prometeu, eu acredito e vai acontecer comigo. O que Ele ensinou, se eu colocar em prática, vai dar certo. Ele é o Filho de Deus. E esse é o nosso desafio. Então, aqueles que ainda não creem, não têm absoluta certeza ou estão muito inseguros, o que eu diria para você? Testa, faz a experiência. Segue a Jesus. Segue a Jesus. Quem sabe você vai descobrir essa verdade que o autor de Hebreus está deixando tão evidente. E o que Jesus prometeu, afinal de contas? Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu vou citar algumas promessas que Jesus fez. Ele falou, por exemplo, que Ele era a luz desse mundo. Eu sou a luz desse mundo. Quem me segue, quem vier atrás de mim, quem me segue, não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. O que isso significa? Significa que todo aquele que está vivendo uma escuridão espiritual, emocional, medos, traumas, Jesus veio trazer luz para você e para mim. Essa é a promessa. Então, se você seguir Jesus, se você fizer essa experiência, se você se dedicar a isso, é o que ele está falando aqui. Ele deixa claro isso. Sua vida será iluminada, você não andará mais em trevas. Ele disse outra coisa também. Em João 10, ele fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É importante essa palavra, seguir a Jesus. Eu lhes dou a vida eterna
e jamais perecerão. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Olha que bonito e profundo isso. Jesus está falando, olha, se você me seguir, se você estiver junto de mim, eu te protejo. Ninguém vai poder te arrancar da minha mão. Nem espírito, nem potestade, nem inferno nenhum. Se você estiver grudado ali, conectado, nada vai tirar da mão de Jesus. Outra coisa que Jesus falou, estou citando algumas poucas, tem tantas promessas. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoar. Você que carrega o peso da culpa, ou a dificuldade de perdoar, Jesus está falando assim, olha, se você entender que Deus perdoou todos os seus pecados, se você estender esse perdão para as outras pessoas, você vai ser abençoado. Deus vai te perdoar, Ele vai te aliviar do seu peso. Olha que maravilha, são tantas coisas. Só em Mateus 5, se você depois tiver tempo de ler, Mateus 5 tem diversas promessas ali, Mateus 4, 5, 6, é o conhecido Sermão da Montanha, tem muita coisa interessante ali. Mas olha algumas coisas que Jesus fala ali, que os humildes são felizes. Felizes são os humildes, porque receberão a terra por herança. Ele fala assim, felizes são aqueles que buscam a justiça. Você não está querendo ser feliz? Você não está buscando a felicidade? Jesus está falando, ó, aquele que busca a justiça é feliz. Felizes são os misericordiosos. Quer dizer, se você é generoso, misericordioso com o outro, quando você precisar, vão ter misericórdia de você também, vão te ajudar. Vocês são felizes. Felizes são os puros de coração, felizes são os pacificadores. É isso que ele, em resumo. Por fim, não porque acabaram as promessas, mas a última que eu anotei aqui, o Pai honrará e recompensará quem me servir, disse Jesus. Então, enfim, preciso ajustar minha vida em acordo com essa nova realidade. Segue o autor de Hebreus dizendo o seguinte, então, o que a gente faz? Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Jesus falou tantas vezes sobre amar a Deus e amar o próximo, o autor está falando assim, olha, seja criativo no amor. Ame, ame, ame. Encoraja o outro, é isso que ele está falando. Sejam criativos no encorajamento, ajuda o outro, estende a mão, empurra o outro para o outro crescer. Ah, mas isso não faz sentido no meio empresarial. Nós não estamos falando do meio empresarial, nós estamos falando de vida e o que Jesus veio apresentar para mim e para você. Para Jesus isso faz todo sentido. Ajudar o próximo, é disso que ele está falando. Então, o que o autor de Hebreus vai dizer a seguir é muito interessante. Talvez tenha chocado o povo naquela época, talvez choque alguns de vocês. Mas ele concentra essa informação numa coisa muito interessante. Aonde que, segundo o autor de Hebreus, isso tem mais possibilidade de acontecer? Em comunidade. É isso que ele vai dizer para nós. Em comunidade é onde isso pode acontecer. Olha o que ele diz no versículo 25. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Sabe o que ele está falando aqui? Que há um poder na comunidade, em estar juntos, reunidos numa igreja, e eu não estou falando, não estou defendendo bandeira de igreja, não estou falando da capela, estou falando disso aqui, que pode estar acontecendo, que está acontecendo em outros lugares geográficos aqui de Londrina e do mundo. Mas o autor de Hebreus está falando assim, olha, é muito importante você estar reunido na sua comunidade. Não evite as reuniões como alguns fazem. Quando você evita de estar em comunidade, é como se você estivesse desprezando o seu irmão. E Jesus está ensinando que é para amar o seu irmão, ajudar, encorajar. É isso que é uma comunidade, é isso que é uma igreja. Eu estou aqui para ajudar e encorajar vocês, mas eu também estou aqui para ser ajudado e encorajado por vocês. É por isso que a gente se reúne. A gente é perfeito? Claro que não. Tem hora que você vai ficar com raiva? Vai. Você acha que eu não fico também? Tem hora que você vai ficar cansado? Tem hora que você vai ficar cansado. Mas há um milagre que acontece em comunidade, que foi explicado um pouco melhor pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou que isso aqui é o corpo de Cristo.
em 1 Coríntios, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Paulo está falando o seguinte: eu, você, não, eu, mais você, mais você, mais você, mais você, mais você, nós juntos somos o corpo de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém, todos aqui estamos buscando crescer no relacionamento com Jesus Cristo, mas nós, quando estamos reunidos, nós somos o corpo de Cristo. O que significa? Que Jesus está vivo hoje através de nós. Jesus ressuscitou. Algo dele subiu ao céu, mas ele está vivo no meio de nós. Jesus está vivo aqui, uma fagulha no meu coração, a outra no seu, no seu, no seu, no seu. Jesus está vivo hoje, através de nós, através da comunidade. É isso que a Bíblia nos ensina claramente, claramente. Então, o que eu faço? Uai. Jesus não falaria uai, né? Mas o que eu faço? Eu preciso viver em comunidade e participar desse corpo, tá? Eu preciso participar desse corpo. Preciso ajustar minha vida a essa nova realidade, que isso aqui é o corpo de Cristo. Eu preciso ajustar minha vida a isso. Ah, mas você tem outros compromissos, claro, ninguém está falando para você largar o emprego e virar pastor. Se for esse seu chamado, ótimo, mas nem todo mundo é pastor. A gente precisa de médicos cristãos, a gente precisa de mecânicos, a gente precisa de todo mundo. Mas isso aqui é muito importante, muito importante. Anteontem, a Larissa, que deu o testemunho ali, ela me mandou mandou para alguns líderes um áudiozinho de um casal, que talvez até esteja aqui, mas a intenção não é identificar, mas assim, é um casal que está começando a vir à capela, e aí contaram para ela uma experiência essa semana de que na escola dos filhos, eles foram desafiados a fazer um desenho sobre a Páscoa, e de todas as crianças, as únicas que não fizeram um coelhinho e um ovo, foram as filhas desse casal, que fizeram uma cruz, porque estavam aqui no culto de domingo, aprenderam sobre o sacrifício de Jesus, e na hora que foram desafiados, entre aspas, foram as únicas da sala. Então os pais estavam muito orgulhosos dos filhos, eles não são nem frequentadores habituais, mas vieram aqui, saíram com essa informação, e isso já está fazendo diferença. Isso não teria acontecido se eles não estivessem aqui. Entende a importância? Eu sei que às vezes chega domingo à tarde, tem jogo do Corinthians, não sei o quê, você quer ficar até um pouco mais tarde, domingo, é minha folga e tal, mas, gente, se a gente está falando em ajustar a nossa vida em acordo com o que Jesus ensinou, isso aqui Jesus ensinou, que isso aqui é o corpo dele. Então, a gente quer ser abençoado, a gente quer ser feliz, a gente quer crescer no relacionamento com Jesus, não tem jeito se a gente não estiver aqui, se a gente não estiver reunido. Percebe? Então, eu selecionei 4 coisas muito importantes para aqueles que entendem isso, que creem e que querem colocar isso em prática. Isso serve para quem já é membro aqui, já está há muitos anos aqui, ou para quem está chegando agora, mas que está começando a entender isso e fala, eu quero experimentar disso. Então, são 4 coisas que você deveria fazer para participar de uma comunidade cristã. Vou repetir, não precisa ser aqui, tá bom? Se você se simpatizar com a gente, se você gostar do nosso ambiente, a gente se esforça para fazer tudo de melhor, mas a gente muitas vezes não consegue, às vezes o microfone falha, mas se você se simpatizar com as pessoas daqui, com esse corpo, é aqui o seu lugar. Se for em outro lugar, não tem problema. Eu não estou fazendo propaganda de placa de igreja, estou fazendo o que é importante, estou falando do que é importante para você e para mim. Primeira coisa, envolva-se na igreja. Envolva-se. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que é difícil quebrar o gelo, as pessoas que chegam pela primeira vez, segunda vez, até se enturmar, é um negócio complicado, tem gente que é mais soltinho, aí no segundo dia já é amigo de todo mundo, já está dando tapa nas costas, uns são mais tímidos. Eu sei que isso é um desafio, mas é muito importante que você esteja envolvido.
A igreja não é só isso que acontece ao domingo. Isso aqui é uma parte. Mas a igreja é durante a semana. É relacionamento. Então, nós oferecemos para aqueles que estão chegando o ponto de partida. Nós estamos com um grupo aqui no sábado de manhã. Um grupo muito gostoso. A gente se reúne aqui todo sábado. As pessoas estão começando a se conhecer, começando a aprender sobre Deus. É maravilhoso. É uma forma, se você ainda não está envolvido, é uma maneira, dá seu nome ali, logo que, antes de sair, deixa o seu nome e fala, quero participar desse negócio aí que o pastor falou, ponto, não sei do que, não, ponto de partida. A pessoa ali vai estar instruída para pegar o seu nome. Outra coisa que acontece durante a semana são os grupos de afinidade, os GAs. Eles são muito importantes. São encontros nas casas. As famílias, os solteiros, os casados, se encontram durante a semana nas casas. Por que é importante? Quando eu digo importante, eu não quero dizer que toda vez é a maior atividade, nossa, parece um culto, é uma beleza, que você canta. Não, tem dia que eu tenho GA, desde que começou a igreja, já passei por vários grupos. Tem dia que você nem quer muito ir, você fala, o meu é quinta-feira, tem dia que, hoje o Palmeiras vai jogar, tem que... Enfim, tem dia que é assim, mas é muito importante você ter essa conexão, sabe por quê? Porque todos nós precisamos de ajuda, todos nós. Tem uma hora que você vai oferecer ajuda e tem uma hora que você vai receber. Então, você estando conectado com as pessoas que estão buscando a mesma coisa, você tendo o telefone de uma pessoa que está buscando o mesmo que você pode ligar. A hora que a coisa apertar, a hora que você estiver triste, a hora que você estiver precisando de ajuda. Ou então você pode estender a mão para aquele que está precisando de ajuda. Então é muito legal você estar envolvido no GA. Então eu desafio grupos de afinidade, isso que é GA. Então eu desafio você também, se você não está num grupo, dá o seu nome ali, insista. Você vai falar assim, já dei o nome e não me encaixaram. É verdade, às vezes acontece, às vezes é difícil a gente encontrar líderes, mas não desiste, porque a gente não vai desistir de você. Não desiste, tenta de novo, e tenta de novo, até você conseguir estar inserido num grupo. Isso é muito importante para você. E para nós também, porque você vai se sentir acolhido. Você vai ter amigos aqui, você vai ter pessoas que você vai sair às vezes para ir no cinema, no churrasco, não é só aquele encontro de domingo, e você vai estar adorando a Deus do mesmo jeito com eles, né? Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, sirva. Lembra que eu li alguns versículos de Jesus falando, aquele que me segue, ou aquele que me serve, né? O Pai honrará e recompensará aquele que me serve. Sirva, ofereça ajuda. Essa coisa da doação da sua ajuda, de você estender a mão, é uma coisa muito importante para Deus e para Jesus. Não é para mim, é importante para Deus. Quando Jesus fala de amar o próximo, de estender a mão, de encorajar, é isso que a gente precisa fazer. Aqui na igreja a gente tem diversos ministérios. Tem gente ali mexendo no computador, tem um cuidando da luz, aqui embaixo tem gente com as nossas crianças, ali na frente tem alguém cuidando da entrada para que ninguém vá embora, nenhuma criança, talvez não nesse sentido, né? Nenhuma criança escape, senão vai ter um cara com uma 12 ali, né? Falar, não deu horário ainda. Não era bem isso que eu queria dizer. Mas tem os anfitriões. Sirva. Se você dá o seu nome, se você se voluntaria, você começa a experimentar essa sensação de comunidade também, você está ajudando, sabe? Tem coisas simples para fazer. Você fala, mas eu não tenho talento para cantar. Você não precisa cantar, não é todo mundo que canta. Eu também não canto. Se você me der o microfone para cantar aqui, em 2 domingos não tem mais ninguém, ou 3. Nem todo mundo tem talento para cantar. Mas eu vi hoje o Fuad, foi lá, encheu o negócio de água, o filtro de água, colocando água ali. É muito importante, porque a hora que você está com sede, você vai ali, tem água ali para você tomar. Se alguém não fizer isso, não tem água. Se alguém não cuidar da luz aqui, não tem, você fica no escuro. Então, dá o seu nome, sirva, se ofereça, fala. A gente tem ali uma listinha de opções, tem Ministério Infantil, você pode ser ator, não é demais, pode ser músico aqui, pode ajudar ali na produção, tem tantas coisas que a gente pode fazer aqui. Dá o seu nome,
Fala assim, eu quero ajudar, meu talento é esse, mas se precisar também cortar grama, eu sei cortar grama também, se precisar, pronto, faz isso. É uma forma de você estar inserido na família, entendeu? A próxima coisa, que é muito importante, eu não tenho problema nenhum de falar nisso, oferte nesse lugar. Aí tem gente que está pela primeira vez e fala, sabia, ia chegar uma hora que o pastor, né, a igreja evangélica é sobre isso, né? Tem gente que até com razão, chega a essa conclusão por coisas que a gente vê na televisão aí, né? Não é assim aqui, você vai ver, se você continuar frequentando aqui, que a gente não é assim. Mas é muito importante você fazer a sua doação, porque isso aqui é a nossa casa. Como a doutora Diloar falou aqui no momento de oferta. Como a nossa casa, a gente não tem responsabilidade em casa, aqui também, não sei se vocês deduzem que a luz aqui, a gente paga com oração, né? Vai lá na Copel e faz uma oração. O aluguel é o nosso vizinho aqui, é o nosso locatário, né? Eu chego lá todo dia 10 e falo, dá sua mão aqui, eu vou fazer uma oração. Não é assim, gente, lamento, não é assim. R$ 8.500 na mão do cara todo mês, só do aluguel do prédio aqui. Então, as coisas não custam para a gente. Então, isso aqui é a sua casa. A gente paga luz, paga telefone, paga todo tipo de despesa. Então, participe disso como se fosse a sua casa. Oferte. Mas tem uma outra coisa que eu quero te falar, que talvez toque até mais o seu coração. Tem duas formas de você fazer as suas doações, de você ofertar, se você está entendendo o que Jesus explicou. Primeira forma é você, como eu falei aqui, você doar para uma necessidade. Então você olha aquela necessidade, você faz uma doação. Como muitos de vocês talvez fazem, às vezes você encontra alguém que está com problema financeiro, sem uma cesta básica, você vai lá no mercado e compra e leva na casa daquela pessoa. É isso aí, está certo, tem que continuar fazendo o mesmo. Tá? Isso você está ofertando, doando para uma necessidade. Mas tem um outro jeito de ofertar que é muito mais interessante ainda. Se você ofertar para prevenir uma situação, uma oferta, uma doação de prevenção. Poucas organizações no Brasil e no mundo se preocupam mais com o bem-estar das pessoas do que as igrejas. Tem uma pesquisa que eu li sobre quais são os principais medos do brasileiro. Então, não sei se você foi consultado nessa pesquisa, mas é uma pesquisa que, assim, quais são os medos maiores em ordem dos brasileiros? O primeiro medo é o medo da morte. O segundo medo dos brasileiros é o medo da violência, assaltos, violência sexual, doméstica. O terceiro medo são as dívidas, ou da pobreza, de perder o emprego. O quarto medo é da doença, contágios, vícios, drogas. Quinto, maior medo dos brasileiros é o sofrimento. Nessa ordem, tá? A coisa que arrepia todo mundo é a morte, depois a violência, depois as dívidas, a doença e o sofrimento. A igreja lida com cada uma dessas situações. Primeiro, a morte, né? É um ponto importante nas nossas conversas. Se Jesus ressuscitou, Ele está nos ensinando sobre a morte. Então, assim, muita gente pode ser aliviada do medo da morte ao conhecer Jesus e ao confiar em Jesus. Então a gente ajuda a resolver esse problema. O problema da violência, quando se transforma a vida de uma pessoa, gente que chega aqui, às vezes arrebentada emocionalmente, propenso a um monte de coisa, começa a conhecer Jesus, começa a mudar de vida. Quantas histórias que a gente poderia contar aqui de gente que mudou o caráter depois que conheceu Jesus. A igreja está atuando aí, né? Ensinar você a administrar suas finanças. A igreja ajuda nisso. As doenças, a gente ora, a gente está junto, a gente... Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Não é muito mais legal você investir num lugar onde você pode prevenir alguns problemas? Deixa eu te fazer uma comparação meio maluca aqui. Quanto vale para você em reais você não ter um filho envolvido com as drogas? Quanto isso custa? Vale em reais. Quanto você pagaria para não ter um filho viciado em crack? Não precisa responder, tá? Quanto você pagaria? Quanto você gastaria em reais para o seu casamento durar?
Eu sei que você sabe mais ou menos quanto você gastaria se você tiver uma separação, pagar pensão e tudo, dá para fazer essa conta. Mas quanto custaria para você ter a sua família junto? Pai, mãe, filhos morando no mesmo lugar. Quanto você pagaria para ter isso? Quanto você pagaria para ter pessoas ao seu lado para te ajudar? Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Não tem preço essas coisas, não tem preço. E é incalculável algo que não aconteceu. Seu filho não foi para as drogas, então você não sabe calcular quanto você gastaria, porque ele não foi. Porque ele estava num ambiente seguro, ele aprendeu sobre Jesus, ele estava cercado de pessoas que o apoiaram. Porque aquele casamento não se desfez, porque as pessoas resolveram confiar no que Jesus estava ensinando, em perdoar, pedir perdão, aprenderam a viver. Puxa vida, quanto vale isso? Percebe? Então, há um outro jeito de você encarar as doações. Nós estamos aqui, nós todos estamos aqui, para o benefício da sociedade e do reino. Você entende? Então, o que a gente faz aqui é para te ajudar. Para ajudar a sua família, para ajudar os seus filhos. Sabe? O meu filho, o filho de vocês, está ali embaixo agora aprendendo sobre Jesus, aprendendo valores que não tem outro lugar onde ele vai aprender. Você me desculpa a sinceridade, mas ele não vai aprender sobre honra, sobre gratidão, sobre perdão, esse tipo de coisa, nem na escola. Pode ser a escola mais cara que você paga para o seu filho, ele não vai aprender, ele vai aprender aqui. Sobre esses valores, sobre honrar os pais, sobre esse tipo de coisa. É aqui que a gente ensina. Quanto vale isso para você? Então, quando você for ofertar da próxima vez, lembre-se de tudo isso. É muito importante você contribuir para isso que a gente está fazendo aqui. Bom, e por fim, o que você pode fazer como comunidade é convidar as outras pessoas para estarem juntos. Você tem um amigo que está precisando de ajuda, você tem um colega de trabalho que você está vendo que a vida dele está indo para o buraco, um parente seu, um marido, uma esposa, um filho, traga, convide. Às vezes as pessoas ficam achando que os líderes da igreja que tem que fazer esse trabalho, né? Não é verdade. Você está vendo uma necessidade, você fala, ó, eu não sei resolver, mas Deus pode resolver. Vem comigo. Foi isso que Jesus fez com todos os seguidores dele. Jesus chegava lá, Mateus era um cobrador de impostos, o pior tipo de gente que existia, estava lá cobrando impostos, lá roubando de todo mundo. Jesus chegou para Mateus e falou, Mateus, vem comigo. Só isso. Jesus não explicou nada, falou, anda comigo. Ao caminhar com Jesus, Mateus foi se transformando, virou um dos discípulos importantes da história de Jesus, um dos que contou com detalhes a vida de Jesus. Então é assim, você não sabe pregar, você não precisa pregar, traz. Eu até acho que vou falar, o Serginho aqui, o guitarrista nosso aqui, é um cara que eu gosto muito, meu amigo, tudo, mas eu fico muito feliz com o Serginho. O Serginho está sempre trazendo gente na capela, né, Serginho? Olha lá, olha os balançando a cabeça aqui. Serginho, ele entendeu isso, né, Serginho? Você entendeu a importância disso, de você falar, eu preciso apresentar esse Jesus que eu estou conhecendo, que está mudando a minha vida, para as outras pessoas. Então convide, traga as pessoas para a comunidade. Então são as 4 coisas, vocês se lembram? Primeira, não entendi. Segunda, terceira, quarta, maravilha. Lá em Gálatas 6 diz o seguinte, cadê o Gálatas? Está aqui. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida. É isso que Jesus veio trazer para mim e para você. Amém? Eu quero que esses testemunhos que a gente grava aqui se multipliquem. Eu sei que tem muitos de vocês que já estão prontos para contar suas histórias aqui. Às vezes a gente não tem
a tecnologia, o tempo e a estrutura para gravar todo mundo, mas eu ouço histórias o tempo inteiro. Ontem, aqui no ponto de partida, a pessoa está até aqui, eu não vou nem olhar para ela, mas a gente ouviu uma história tão bonita de uma pessoa que estava completamente sem esperança, e disse que acordar era uma dificuldade, encarar o dia era uma dificuldade, e à medida que ela foi convivendo aqui nessa comunidade, foi sendo abraçada, foi conhecendo Jesus, hoje ela disse, ontem para todo mundo aqui, tem várias testemunhas aqui, ela falou assim: hoje eu acordo com um sorriso no rosto. É tão lindo se ouvir isso, sabe? É tão lindo, porque traz esperança, tem um testemunho que eu quero gravar logo também, da Lucy. Quem conhece a Lucy aqui? Cadê a Lucy? A Lucy é uma graça, gente. Todo mundo ama essa mulher. A Lucy era vizinha da capela, lá na Bandeirantes, um apartamentinho lá no quarto andar, Lucy? Terceiro andar. Ela ficava ouvindo as músicas lá, enchia o saco dela lá, as músicas da capela, essa música alta, né? Não, mas a Lucy falava assim: um dia eu quero ir lá conhecer esse pessoal aí. A Lucy mora sozinha. Oi? Não entendi. Não, ela não andava, ela sofre de mal de Parkinson e ela não andava, e ela não conseguia atravessar a rua para ir na capela. Então um dia que ela encarou as dificuldades dela, não é isso, Lucy? Depois um dia você vem contar. Você quer vir contar agora, Lucy? Não, eu te conheço. Então o dia que ela falou eu vou, e conseguiu chegar lá e com dificuldade, e foi abraçada e abraçou as pessoas. A Lucy é uma pessoa extremamente generosa. Pô, tá aqui, sabe, servindo o cafezinho que você toma ali, a Lucy que faz todo domingo. A Lucy é um doce de pessoa, e Deus tem trabalhado na vida dela, e ela está crescendo, e ela é uma bênção para nós hoje. Não é verdade? Todo mundo aqui sabe, a Lucy é uma bênção na nossa vida. Então é isso que Jesus veio propor, é essa nova vida que Jesus veio propor. Então, se você ainda não experimentou isso, você tem a chance de começar a partir de hoje. E se você ainda não está vivendo a comunidade, o corpo de Cristo, hoje é o seu dia também de chegar ali na saída, dar o seu nome para um GA, para servir, dar uma oferta se você quiser, seja o que for. Hoje é o dia de você começar a sua vida eterna, a sua nova vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por Jesus, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, pela ressurreição e por tudo que Jesus nos ensinou. Obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou para cada um de nós, nos escolhendo para receber o Teu Filho aqui nesse planetinha, para que, morrendo por nós, a gente pudesse ter acesso ao Senhor. Deus, é uma honra eu fechar meus olhos e poder falar com o Rei do Universo, com o Criador do Universo. Uma coisa que eu nem entendo direito metafisicamente, mas é uma honra. Cada um de nós, no seu quartinho, poder fechar a porta e falar com Deus. Então, Deus, obrigado por isso, e nos ajuda a Te conhecer cada vez mais, e nos deixar ajustar as nossas vidas em torno disso que o Senhor tem nos ensinado, Pai. E nos dá essa consciência de igreja, de corpo de Cristo, para que a gente experimente as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma excelente semana. Que Deus os abençoe.